A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Estamos juntos mais uma vez para podermos discorrer sobre as maravilhas do reino de Deus. Eu agradeço a Deus por tua vida, por você me permitir chegar até você mais uma vez, seja por meio do smartphone, Smart TV, o tablet, o notebook, enfim, não importa o meio, o importante é que nós estamos juntos. Como eu já disse, eu sou o pastor Temi Lima do canal Pentecostais Arminianos. Quero te convidar a estar comigo por alguns minutos. Nós vamos aqui falar sobre o tão esperado lançamento da CPAD, a nossa casa publicadora das Assembleias de Deus, que assim de forma magistral, já em hora apropriada, nos trouxe este brinde, a Bíblia Pentecostal, que é a maior Bíblia, a Bíblia mais vendida no mundo, mais de 1 milhão de exemplares vendidos, e a Bíblia que ela vem agora com uma nominação diferente, ou seja, Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Isso mesmo, querido, edição global. Olha, eu tive um vídeo de quando eu recebi a Bíblia, eu fiquei assim maravilhado, realmente fiquei muito e tal, mas eu estava paisana, estava legal e tal. Aí eu falei, não, eu não vou subir o vídeo para o canal não, porque senão muita gente não vai entender, o pastor estava de camisa regata, enfim, e sabe a Assembleia como é, né? Então preferi deixar. Mas olha, está de parabéns, nossa casa publicadora lançou uma obra fenomenal. Essa Bíblia me chamou muita atenção. Olha, eu vou trazer para vocês algumas referências sobre ela, alguns valores que te fazem adquirir esta obra. Primeiramente, eu quero trazer para você uma versão por que a Bíblia é chamada de Bíblia Pentecostal, edição global. Bom, a edição global está baseada num texto da primeira carta aos Coríntios, né, primeira aos Coríntios, capítulo 1 e versículo 5, que diz assim: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Bom, toda a base da globalização, da palavra, da escritura, toda ela está baseada no amor. E é em Cristo. Daí o texto magno da Bíblia, que é João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Então o propósito central da Bíblia é Cristo, é a salvação e é a exposição da palavra de Deus. Quero aqui já tecer meus votos de agradecimento a duas pessoas em especial, o pastor Jefferson, que é o gerente comercial da CPAD aqui em São Paulo, que é talvez o maior polo, e o irmão Ronaldo Rodrigues, diretor executivo da nossa CPAD no Rio de Janeiro, e que tem feito uma obra na CPAD assim fenomenal. É inenarrável a contribuição que o irmão Ronaldo tem dado, com lançamentos, correções, edições de bons materiais, materiais acadêmicos, materiais linguísticos, enfim, deu uma repaginada naquilo que nós temos hoje de lojas, especialmente aqui em São Paulo, onde nós tivemos a mudança da nossa sede, da nossa igreja, e aí um novo ambiente, um ambiente mais aconchegante aqui em São Paulo, e você é nosso convidado para conhecer a sede da nossa CPAD em frente à nossa igreja sede, que fica no bairro do Belenzinho. Deixa eu te trazer, então, um pouco sobre essa Bíblia. Vamos começar pela capa. Uma capa de couro que vale a pena, trabalhada, um relevo a seco, tratado com um fundo dourado. A Bíblia sai em 3 versões, ela sai em cor preta tradicional, a cor azul e a cor vinho. Sendo que a cor preta e a cor vinho, ela tem a sua lateral dourada. E a cor azul, como de costume, tem a sua lateral prateada.
né? Você pode ver que a minha já está com as marcações aqui, mas você pode ver, não é um dourado qualquer, mesmo depois que você esfolia a Bíblia para você poder tê-la, o dourado continua um dourado diferenciado. Ela sai também com cola seco, né? Cola quente e seca, o que dá maior durabilidade, credibilidade no manuseio e também ao longo do período. Você deve estar perguntando assim, poxa, mas por que essa Bíblia sai com um valor tão caro? Muita gente reclamando, nossa, galera, se você vê quanta gente falando, pastor, mas a CPAD tá cobrando um valor muito alto, tá difícil essa Bíblia e tal. Poxa, deixa eu trazer para você alguns bastidores, né? E aí eu falo por mim, não pela CPAD, mas por estar neste meio, né? A gente conhecer como funciona. Então eu me permito aqui trazer uma defesa pessoal para a nossa casa, que é a CPAD. Evidentemente que existem materiais que eu acredito que possam ser revistos, né? E diminuir um pouquinho para ajudar o povo, que já está tão difícil, né? Mas, enfim, nós estivemos aí com a pandemia, e a pandemia não é desculpa, mas é uma realidade, tá? Que atingiu todos os mercados mundiais e de forma global. E isso realmente atrapalhou muito. E um dos mercados que foi atingido é o mercado do papel. O papel ficou muito difícil, né? E isso complica. E principalmente o papel para a Bíblia, que ele tem uma gramatura diferenciada, porque ao mesmo tempo que ele não pode ser grosso, porque faria com que o material ficasse muito pesado e de difícil manuseio, ela tem um papel com uma gramatura especial. E ao mesmo tempo ele não pode ser não transparente, né? Então, por causa disso, nós temos aí uma condição especial, que é justamente a gente ver a condição de transferência, né, de material. Tipo de tinta que envolve para que, na hora que ela é impressa, ela não fique transparente, não apareça do outro lado, enfim, vários cuidados. Então, isso tudo acaba contribuindo para a elevação do custo, né, do material. Você pode dizer, mas nós temos a nossa gráfica. Tá, a CPAD tem a sua gráfica própria, isso já contribui bastante. Mas uma coisa é certa, se esse material tivesse que ser impresso fora, nós teríamos um custo ainda muito mais elevado, queridos, muito maior. Então, por todo o acabamento, por toda a produção que é feita, posso te dizer com muita segurança de que o preço está compatível com o mercado. Mas existe também um outro fator importante que não pode ser menosprezado. Nós temos na versão anterior, e a minha já tinha mais de 15 anos, quase 20 anos usando, a minha capa couro pura, que eu mandei colocar, enfim, e você pode ver aqui, ela tem até a anotação pentecostal aqui, que é a que eu uso, carro-chefe, né? Eu já estava na hora de substituí-la e agora eu vou tomar esse cuidado. Mas alguns fatores aqui importantes. Por exemplo, as Bíblias que têm saído, e aí eu não vou falar de A ou de B, eu vou falar mais da nossa. Muitas delas, de lançamentos de 4, 3, 5 anos atrás, elas já estão com toda a sua borda sendo estourada, querido. Um material frágil. Logo quando você emprega dinheiro, você já reclama, já é caro, né? Agora você imagina depois de algum tempo, isso sem muito manuseio. Se você manuseá-la com frequência, você já viu para onde vai. Então, pode acreditar que o valor que está sendo empregado, tá? E a CPAD também está concedendo um desconto, me parece, não tenho certeza se é 25% ou 30%, eu não sei, mas no site você vai ter a possibilidade de adquiri-la não só nas lojas CPAD, em qualquer lugar do Brasil, como também na Livraria Difusão. Você fica
Aí é critério de onde você vai buscar o teu exemplar. E certamente vai ter um descontinho bacana para você, que é do canal Pentecostais Arminianos, tá bom? Bom, vamos lá. Algumas qualidades, algumas variantes desta Bíblia, né? Que vale a pena a gente pensar. O propósito da Bíblia é fazer com que você adquira a maior compreensão das verdades bíblicas. Então ela segue aí uma nova ortografia nacional que já chegou no Brasil e a CPAD está seguindo isso. Ela permanece com o texto revisto e corrigido da João Ferreira de Almeida, que é o texto base da Assembleia de Deus. Você sabe que a nossa convenção, ela aprovou a NAA. Agora, o assembleiano, ele é porreta. O assembleiano é daqueles, sabe, que segura mesmo. E ele quer a revista corrigida, ele não quer outra versão. Mesmo eu, particularmente, prefiro a revista corrigida, porque ela tem palavras que podem ser esmiuçadas, que podem ser buscadas em léxicos, em dicionários, e isso agiganta, abrilhanta o estudo. Para mim, eu prefiro a revista corrigida e não abro mão. Claro que tem outras versões muito boas, como a NAA, que já faz esse serviço. Agora eu gosto de pesquisar, eu gosto de buscar, sabe, se envolver com a palavra. Então, eu não abro mão da revista corrigida. Para mim, tem que ser ela. Agora, existem as atualizações de verbetes que precisam ser aplicadas em textos, né? E aí, isso ocorre. Inclusive, na própria Bíblia, ela traz algumas referências de 1 de João, algumas correções que é feita sobre amor, sobre a ação de Jesus. Tem alguns textos básicos, por exemplo, da palavra carisma para a palavra amor, enfim. Então, essas palavras já são corrigidas em outras versões anteriores, e aqui também ela faz isso. Então, o primeiro propósito é fazer que você tenha uma boa compreensão. Um segundo propósito é fazer você crescer no relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Daí, então, o texto de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que nós lemos aqui. O foco principal da Bíblia Pentecostal, edição global, é proporcionar para você, em cada leitura, em cada texto, em cada nota, você sentir, visualizar o amor de Deus, tá? A expectativa é que você aprenda mais sobre o propósito de Deus tem para a tua vida mediante a Bíblia. Então essa Bíblia vem com esse escopo de edição, global, ok? Existe um segundo propósito que a casa se preocupou, né, que é fazer com que, a partir do momento que você comece a ler a Bíblia, você não somente leia, mas você se envolva com o texto. E para isso ela tomou alguns cuidados. Por exemplo, o texto bíblico ele vem seguindo a linha da edição de 2009. Inclusive eu vou falar ainda alguma coisa sobre isso. Você tem falas de Jesus em vermelho, o que faz a Bíblia ficar no mínimo bicolor ou bicolor, né? Que te ajuda bastante. Ela tem títulos seccionais, ela vem com títulos seccionais, além dos subtemas que vem, ela te traz subtítulos para enriquecer ainda mais a leitura. Né? Por exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito tal, João 3,16, está lá. Aí ela traz lá, sobre o amor de Deus. Então você tem uma leitura um pouco mais conscientizada, voltada para aquilo ao qual ela está dizendo. Claro que isso eu estou dando um exemplo, tá? Uma outra parte. Você tem aqui artigos que complementam, já é bem característico da Bíblia Pentecostal de Estudo. Ela já vinha com vários estudos, ela continua com esses mesmos estudos dentro da linha e da ótica pentecostal. São quase 80 estudos, tá? Paralelos, fora as notas marciais, dentro da Bíblia ela te traz um índice de estudos, são quase 80, são mais de 70 estudos introduzidos na Bíblia. Isso é uma riqueza. A Bíblia vem com artigos também, ou seja, chamado de lâminas, notas, que vai te enriquecer na hora de um texto ou de outro. Uma curiosidade que a Bíblia anterior, ela vinha já com mapas, né? E essa Bíblia, ela continua com esses mapas no final. Mas agora de forma fantástica. Inclusive lá no texto do Apocalipse você vai ver, ela te traz mapas coloridos, né? De uma forma não preto e branco, não PB, mas de uma forma mais colorida, mostrando as posições das igrejas, por exemplo, da Ásia Menor,
para você se sintonizar. Então isso foi uma sacada fenomenal, coisa que outras Bíblias, a aplicação pessoal já fazia isso, né? A Bíblia Plenitude já fazia isso, e agora a Pentecostal Edição Global, ela faz isso, corrigindo uma falha que existiu lá atrás e que ela agora incorpora ao texto. Ela vai te trazer índices localizadores de forma temática. O que é isso? Antigamente nós tínhamos somente o dicionário no final da Bíblia, agora traz índice. Se você quiser saber alguma coisa, alguma nota, você vai no índice regressivo, você vai encontrar páginas, locais, palavras, e isso, olha, vai ajudar bastante. As mapas e ilustrações, como já era de costume, ela já vem, ela vai te trazer um glossário e uma concordância. Olha só, isso é importante, essa concordância, pouca gente não dá valor. Mas a Bíblia com concordância, ela nos favorece muito na hora de você buscar uma palavra. E eu tive um caso de uma pessoa que passou uma situação, por ética não vou dizer aqui, ela teve um problema dando uma aula e tentando achar uma palavra que ela não encontrava porque ela estava com uma concordância de revista e atualizada, que não é a nossa praia, com uma versão revista e corrigida. A palavra que ela procurava ela não ia achar. Poderia até existir, mas estava numa concordância que fosse da revista e corrigida. Então, isso são detalhes que faz muita diferença. Muitas vezes você vai para uma EBD, ou você está dando um estudo, uma palestra, alguma coisa, e você tem que ter uma Bíblia que ela te traga aquilo, o aporte que você precisa para poder dar sequência aos teus estudos, ok? Essa Bíblia ela vem agora com mais de 200 páginas a mais. Tá? Ela tem 2.688 páginas distribuídas ao longo de toda a folhagem dela. Eu achei isso bacana. Por quê? Porque você pega um determinado estudo que está na Bíblia anterior e quando você vai fazer um comparativo, você vai, pô, eu tô com 50 páginas diferentes, tá 18 páginas diferentes. Por quê? Porque foi ampliada. Isso é bacana. Agora deixa eu molhar um pouquinho a garganta aqui, porque nós estamos falando já há um tempo, e bom, e talvez a CPAD não goste, a CPAD, por favor, se encarregue de me mandar uma caneca da CPAD de brinde, porque eu faço isso gratuitamente para a CPAD, mas eu vou estar com a caneca aqui de edições Vida Nova, 60 anos de Vida Nova, que me parabenizou pelo trabalho que eu faço também com eles, e me acabou me presenteando com uma caneca. CPAD, por favor, fica a dica. Tá bom? Irmão Ronaldo, vou dizer aqui para o senhor, eu já tentei algumas vezes falar com o irmão e eu vou aproveitar esse vídeo, que eu espero que chegue até o irmão, com o irmão veja, a possibilidade de nós batermos um papo uma hora que o senhor estiver em São Paulo. Eu ficaria muito feliz de poder levar uma palavra com o irmão. Quero lhe apresentar um projeto que eu acredito que vai ser bacana para o cenário pentecostal brasileiro. E fica aqui a minha dica. Bom, vamos lá sobre a Bíblia. Eu marquei alguns pontos, né? Muita gente, quando fala da Bíblia, e eu já vi em várias bibliografias de estudo, alguém citando lá, que é um editor e tal, da pentecostal, Donald Stamps, tal, Ronaldo Rodrigues, como eu já vi, e outros e tal. E eu queria trazer para você algumas curiosidades, por exemplo, de Donald Correll. Quem é Donald Correll? Nada mais e ninguém menos do que Donald C. Stamps, que é o editor da Bíblia Pentecostal de Estudo. Acontece que o Carroll normalmente é abreviado e ele acaba não aparecendo. Você sabia, por exemplo, que ele era missionário? Ele era missionário aqui no Brasil, na Assembleia de Deus, logo no começo da sua trajetória, ele esteve no Brasil e fez um trabalho. Foi justamente aí, ele vendo a necessidade, né, dos pastores, né, que aqui trabalhavam, ele começa, e eu creio também direcionado pelo Espírito Santo, ele começa a escrever e dar tratativa a esse material fenomenal, com mais de 1 milhão de Bíblias vendidas em território nacional e fora. É a Bíblia mais vendida no mundo.
e justamente porque ele foca a ação do Espírito Santo. Eu, particularmente, aqui eu faço uma nota bem interessante, que é o pastor César Moisés, que na sua teologia sistemática, ele acertadamente, a meu ver, ele traz a teontologia apresentando Deus, depois ele vem com a parte do Espírito Santo, na pneumatologia, e em terceiro ele coloca a cristologia, porque para nós pentecostais, evidentemente, Jesus é o centro, e esta é a base de toda a Bíblia, do começo ao final, todo o enredo, todo isso é Jesus Cristo. Agora, para nós pentecostais, que temos uma visão do Espírito regendo, abrindo entendimento, nos orientando, enfim, a pneumatologia ela é fundamental. E Donald Stamps, ele pensou nisto, e daí é esta grande ação dentro da Bíblia Pentecostal de Estudo. Ele, durante 10 anos, ele começou a fazer essa nota, depois ele retorna aos Estados Unidos e aí ele dá sequência. Essa Bíblia, inicialmente, quando é lançada em inglês, ela sai com o título de Full Life Study Bible. Literalmente, a Bíblia de Estudo Vida Plena. Né? Essa é o foco. Ela sai como sendo Bíblia plena. E posteriormente ela assume a questão da versão pentecostal. E aí, durante a apresentação, você vai ver que a Bíblia possui aqui 3 pontos importantes, né, para que ela viesse a se tornar pentecostal. Né? Uma delas recebe o título baseado nas convicções fundamentais dadas pelo Espírito Santo. O segundo ponto, ele é convencido que a vida plena, ela só pode ser plena mediante o Espírito. E eu concordo e corroboro plenamente que nós temos, os pentecostais, temos uma diferenciação entre os nossos irmãos não pentecostais. Nós temos um plus a mais, que é uma vivência diferenciada com o Espírito. E terceiro, ele faz uma menção aqui no poder do reino. Ele entende que poder e reino... Poder e justiça andam ladeados para exaltar o reino de Deus, e é isso que o Espírito Santo procura ao longo de toda a Bíblia, nos trazer entendimento. Uma pena que o dia 7 de novembro, né, ao 7º dia do mês de novembro de 1991, Donald Corey Stamps é recolhido, chamado, convocado às mansões celestiais pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas nos deixa um brinde fantástico que é essa Bíblia de Estudo, edição global. Né? Eu separei várias notas aqui, talvez eu não tenha tempo, porque nós já estamos com 22 minutos aqui, mas foram corrigidas algumas notas, né, em cima desta Bíblia em relação a outra. Por exemplo, um texto clássico que é sobre os filhos de Deus, pode ser encontrado lá no livro do Gênesis, no capítulo de número 6, e o versículo 2, e diz assim: viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. O texto continua o mesmo, pessoal. O texto continua, não teve mudança, porque nós seguimos a linha da revista e corrigida, e isso só foi feito uma atualização em algumas palavras para se atualizar. Mas o bojo em si continua o mesmo. Só que o que diferencia os comentários são mais atualizados. Um deles, por exemplo, na Bíblia anterior, o comentário de Gênesis 6:2, ele começa dizendo o seguinte: Deus se revela já nesses primeiros capítulos da Bíblia. Bom, ele coloca assim, já nesses primeiros capítulos da Bíblia. Nesta versão, a atual, já corrigida, ela vem com uma forma mais didática, mais objetiva. Olha o que ele coloca. Deus se revela nos primeiros capítulos da Bíblia. Olha a diferença, né? Já nestes primeiros, dá uma conotação de uma divisão de capítulos para que ele pudesse apresentar. Ao passo que agora ele já se apresenta de uma forma mais clara. Uma outra passagem que eu penso que seria interessante rever
é que o capítulo 28 de Deuteronômio, aonde nós vemos as bênçãos e as maldições estabelecidas, né? A turma que não gosta muito de nós, os pentecostais, eles defendem, tem um outro aí da turma deles que diz que Deus colocou doença no ser humano, né? E baseado também em Deuteronômio. Quando, na verdade, o Deuteronômio ele vai falar das bênçãos e das maldições, mas as maldições é baseada na desobediência caso né, não se obedeça aquilo que o capítulo 28 de Deuteronômio, do versículo 1 até o 14, propõe. E a partir daí, o versículo 15, ele vai dizer, fazendo as correções possíveis. E muita gente diz que Deus colocou a enfermidade nas pessoas e tal, e eu não consigo aceitar isso. Mas como o nosso foco aqui não é polemizar, eu gostaria de sugerir à casa que neste adendo desta Bíblia pudesse ser colocado uma nota de estudo nas próximas edições e tal, trazendo um esclarecimento sobre essa verdade de Deus. Eu acho que caberia legal e faria com que aqueles que estudam a palavra de Deus estejam mais voltos, né, com a informação que defende a nossa bandeira. Um outro ponto, só para título de curiosidade, que eu separei, Eclesiastes 3:11, né, em que traz o seguinte esclarecimento, o texto. Tudo fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo no coração deles, sem que os homens possam descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Bom, pôs o mundo, que mundo é esse, né? Na versão antiga, a CPAD, no texto de Eclesiastes, ela traz uma informação que, a meu ver, foi muito apropriada e que deveria ter sido mantido, tá? Porque ela traz aqui, nessa passagem de mundo, a tradução do hebraico halam, que significa eternidade, com raras exceções. Ou seja, essa nota é bem importante, por quê? Porque ela, além de trazer a referência da palavra hebraica, ela não só translitera, mas ela explica. E já no texto atual, na correção, como a ideia foi trazer uma colaboração mais objetiva, acompanhando a modernidade, foi colocada somente assim o comentário. Deus colocou em cada pessoa um desejo inato por algo que está além da existência terrena. Em outras palavras, ela continua dando versão para a eternidade, mas não traz a variante da terminologia na palavra original. Então, eu aqui sugiro que se fosse revista, porque isso só agregaria mais valor a esta obra. Um outro detalhe eu até separei para dizer sobre Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e capítulo 2, em que nós vemos o desfecho de toda a descida do Espírito Santo. As notas marciais continuam fantásticas, a glossolaria destacada também, isso é fenomenal, mas eu quero trazer para vocês aqui isto. Olha só como que eles acompanharam aqui a excelente obra feita. Olha só. Eles seguem agora, inclusive aqui na questão do batismo com o Espírito Santo e no Espírito Santo, ele traz essa distinção batismo no Espírito Santo e batismo do Espírito Santo. Ele traz essa nota, mas seguindo uma tendência mais atual, os versículos são colocados no final do versículo, a referência do versículo, ao invés do começo, como fazia a Bíblia anterior. Isso é interessante porque quem está lendo, ele não está preocupado em desfocar o pensamento para ir até onde está o livro, aonde está o versículo. Não, ele centraliza lendo e no final ele tem a sua referência. Então, ponto, mais uma vez, para a nossa CPAD que fez essa atualização. Por fim, é muita coisa, nós já estamos quase 30 minutos, é muita coisa. Como eu falei lá para vocês das notas marciais, por exemplo, eu vou trazer agora aqui para você, olha aqui, você pode ter o mapa
que vai te ajudar. Na versão anterior você não tinha, na versão atual você tem um mapa, fora o glossário de todos os mapas, você tem a questão aqui do mapa para se sintonizar aonde está. Isso vai acontecer ao longo de toda a Bíblia e em várias passagens, tá bom? Pessoal, nós estamos com 30 minutos de live só apresentando a Bíblia de Estudo Pentecostal. Olha, eu amo a palavra de Deus, eu amo ser pentecostal e aqui fica um agradecimento. Olha só como fica agora para você ter uma base. Como vai ficar, você coloca aqui e vem fazendo isso aqui, para que você guarde a Bíblia. Colocou, fechou com carinho, você vai trazendo, encaixando e a Bíblia fecha, fica guardadinha, tá? Um outro detalhe, essa fitinha normalmente vinha em 2 fitas, hoje tá vindo com uma só, mas você pode colocar, é facinho e bacana. Olha, quero externar minha alegria imensa à nossa casa publicadora, a toda a diretoria do nosso ministério, da CJDB, que aprovou a saída desta Bíblia. Eu tenho certeza que ela vai trazer uma contribuição ímpar durante muitos anos à frente ainda. Do que já trouxe vai só ampliar para todos os nossos pentecostais, esses que estão chegando agora, as nossas crianças, nossos adolescentes de 10, 12, 15 anos atrás, que estavam começando, hoje já são jovens, homens, alguns até casados, precisavam ter uma Bíblia mais atualizada, seguindo uma tendência, né, de mercado mundial, e a CPAD deu um brinde à igreja pentecostal no Brasil e no mundo, tá bom? Pessoal, se você gostou, eu quero te pedir para que você compartilhe o vídeo, você deixe as suas referências, deixe seus comentários, traga suas sugestões. Eu não sou daquele que apaga, não. Eu quero ouvir o que você está falando, eu quero sentir essa comunhão, essa ligação com os seguidores do canal Pentecostal Arminiano. É o que eu sempre digo para você. O que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana passa primeiro por aqui. Queira o invejoso ou não, passa por aqui. Muitos já fizeram review, muitos vão falar alguma coisa, porém, nós, pentecostais, sabemos que é diferente. E quero aproveitar e convidar você para o próximo dia 11, agora de janeiro, dentro de mais alguns dias, nós vamos estar com o pastor Erinaldo Renovato, vamos estar fazendo uma live com ele sobre a revista do trimestre, as lições bíblicas do trimestre, vai ser muito proveitoso e eu quero sugerir que nessa lição, que vai falar sobre avivamento, você use a Bíblia Pentecostal de Estudo. Se você não adquiriu a sua, procure, vá na loja da CPAD, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, em qualquer lugar, compre rapidinho, porque não está dando para quem quer. Anteontem, eu estive na reunião na nossa loja, na nossa igreja, sede, perdão, e passei pela loja e o pessoal me viu fazendo alguma gravação, já foram pegando, comprando e a CPAD tá parcelando, tá fazendo um negócio bacana para você ter a sua Bíblia, tá bom? Fique com Deus, até a próxima, querendo Deus. Deus abençoe e que o Espírito Santo de Deus te ilumine dentro dessa obra. Tchau, tchau, fique com Deus.